fiz magia para me vingar do meu pai, porque ele tinha traído muito a minha mãe e ele maltratava muito ela e eu já não estava aguentando mais. Vamos de relato. É um relato de terror, é muito forte. Mãe, ela sempre foi muito submissa ao meu pai. Tudo que o meu pai pedia, ela fazia, né? E eu presenciei muitas coisas que acontecia e eu era criança, eu não podia fazer nada para ajudar ou defender a minha mãe. Mas o tempo se passou, eu me tornei uma mulher, uma pessoa adulta, e eu digo, agora eu consigo fazer alguma coisa para realmente ajudar a minha mãe. Minha mãe foi passar alguns dias na casa da minha avó. E nesse período eu fiquei em casa. E o meu pai chegou a trazer amante para dentro da casa da minha mãe. Eu via, não podia falar nada. Por eu ser uma criança, eu não podia nem abrir a minha boca. Porque se eu abrisse a minha boca, tudo podia ter uma consequência depois. Então eu ficava em silêncio e não podia falar nada para minha mãe, mas mesmo ali na minha mente, eu pensava comigo assim, eu digo, um dia eu vou fazer algo para ajudar a minha mãe, porque ela está passando tudo isso por inocência. E ela sempre foi uma mulher muito submissa em todos os aspectos. Minha avó, ela estava muito doente, então a minha mãe foi lá mesmo para ajudar ela, entende? Ela já tinha feito muitos exames e ela já estava em uma situação que estava sendo preparada para fazer a viagem dela, pro descanso dela, se é que vocês me entendem. Então realmente a minha mãe tinha que ir. Mas ela não imaginava o que estava acontecendo em casa, porque eu nunca falava nada, eu via as coisas, mas ficava em silêncio. Por quê? Porque eu sei que se eu falasse, algo poderia acontecer. Eu lembro do choro da minha mãe lá dentro do quarto, porque toda vez que o meu pai chegava, que ele entrava dentro do quarto, não demorava muito tempo, a minha mãe começava a chorar. E eu sei que algo muito sério estava acontecendo ali, mas eu não podia entrar, eu não podia ajudar. Uma criança não pode, de jeito nenhum, né? Eu presenciei muitas coisas que eu tinha que ficar calada, eu só olhava e ficava no meu canto. E isso seguiu num período de muitos anos, não parou de jeito nenhum. E isso era dolorido para mim. Eu cheguei na fase da adolescência, eu comecei a sentir a dor da minha mãe, sofrer também, chorar junto, como se estivesse acontecendo tudo aquilo comigo também. No dia que a minha mãe decidiu tomar uma atitude, falou que ia pegar eu e ia levar embora, ele ficou tão nervoso, o cabelo da minha mãe era grande, que ele cortou o cabelo da minha mãe todinho. E daí, de repente, a minha mãe desistiu de ir. Com receio de alguma coisa, com certeza, deixou o cabelo dela curtinho, ela ficou parecendo um menino. E eu vendo tudo aquilo ali, eu ficava triste, mas eu ainda não sabia como ajudar a minha mãe. Eu escutei quando ele falou, vamos ver se um outro homem vai querer você assim, sem cabelo. A única pessoa que te aceita sou eu. Ninguém vai te aceitar com filhos. Eu comecei a odiar o meu próprio pai. E aos 14 anos, eu já pensava, eu digo, um dia eu vou em um lugar para fazer um tipo de trabalho, para ele nunca mais encostar o dedo na minha mãe. Esse era o meu pensamento, porque eu já sabia sobre esse tipo de trabalho aos 14 anos, magias, entre outras coisas. Televisão, vídeos, hoje em dia, o adolescente, ele assiste, de repente assim passa assim na For You, eles assistem, eu comecei a ver. E eu digo, eu vou fazer algo, não vai ficar por isso mesmo, tudo que a minha mãe está passando com ele. Gente, eu peguei um ódio pelo meu pai, eu não via ele como fosse um pai, não, de jeito nenhum. Mexendo nas redes sociais, aí eu vi ali que passou uma mulher com a carta na mão e tudo. Aí eu entrei e mandei mensagem, né, para essa mulher. Aí ela me passou o endereço dela e eu fui até esse local. Era para eu ir para a escola. Nesse dia eu faltei aula e fui até esse local. E quando eu cheguei lá, bati na porta, ela me recebeu muito bem. Era uma casa de pessoas que faziam trabalhos. Eu falei para aquela mulher o que estava acontecendo, né?
Ela falou, mas você é apenas um adolescente, você tem certeza que você quer mexer com essas coisas? Eu falei, sim, eu tenho. Eu cheguei a pegar dinheiro escondido da carteira do meu pai para fazer esse trabalho. E ali estava começando a minha vingança por tudo que ele tinha feito com a minha mãe. A primeira vingança foi algo para ele não conseguir trair a minha mãe nunca mais. A segunda foi para ele começar a perder as forças, os movimentos da mão, das pernas. Feito com tanta fé, eu estava com tanta raiva que de imediato começou a acontecer 4 dias depois. E a mão dele começou a ficar realmente atrofiada. Ele não conseguia mais firmar o dedo assim para minha mãe, sabe? A terceira vingança fez com que cortasse o precioso dele.